todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Vanderlei, ok? Hoje continuaremos na temática sobre as minorias. Vamos aí para o nosso primeiro slide. Minorias étnicas da Europa, na Ásia e na Oceania. Seguindo para o objetivo: identificar diferentes minorias étnicas na Europa, na Ásia e na Oceania. Compreender a multiplicidade cultural nas escolas regional e global. Seguindo adiante, diversidade de etnias. Estamos acostumados a generalizar populações inteiras por desconhecimento da diversidade étnica presente no mundo. Além de culturas diferentes em cada país, todos os continentes contam com multiplicidade de etnias em suas próprias histórias e relações com cada lugar. Além disso, muitas das minorias étnicas existentes hoje carregam marcas de perseguição, exclusão e até extermínio de suas populações. Por meio da colonização, da perseguição religiosa ou de outros modos de inferiorização, muitas pessoas encontram-se em grupos étnicos extremamente vulnerabilizados por conta dessa herança histórica. Voltando aqui para o professor Vanderlei, é muito importante esse dissertar desse último slide, porque ele vem de encontro àquilo que eu falo constantemente nas nossas aulas, tá? Não houve apenas uma perseguição de grupos nativos no Brasil. Houve esse tipo de perseguição em todos os lugares do mundo, em que houve expansão territorial de uma determinada civilização. Então não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu também no Brasil. Aconteceu na América Espanhola, aconteceu na América Espanhola, aconteceu na América do Norte, aconteceu na América do Norte, aconteceu na África, aconteceu na Europa, aconteceu na Península Itálica, aconteceu na Península do Peloponeso, aconteceu na Península Ibérica, aconteceu na Grã-Bretanha, aconteceu em todos os lugares do mundo, ok? E isso tem que ser enfrentado com o que? Conhecimento. Vamos seguir para o próximo slide. As minorias europeias. Apesar do histórico de expansão colonial, existem minorias étnicas nativas da Europa. Podemos citar os bascos, que vivem entre a Espanha e a França. Estudos apontam que são descendentes de um grupo populacional chamado vascones, cuja ocupação na Europa remonta ao século I depois de Cristo. Como vocês podem ver aí no mapa, essa região do País Basco, vamos dizer assim, né, no extremo norte da Espanha, né, fica a região ali de Navarra, principalmente Navarra e Astúrias, né, é uma região de áreas montanhosas, tá, e que tem um grupo étnico bem específico, que já entrou em conflito por diversos períodos da história com a Espanha, com o governo central da Espanha, ok? Vamos seguir adiante no nosso slide. O País Basco, apesar de o nome sugerir o contrário, é um território no qual o povo busca conservar suas tradições e costumes, bem como adquirir independência nacional. Mesmo com a autonomia adquirida pela região após o fim da ditadura de Francisco Franco na Espanha, alguns grupos seguiram radicalizados, utilizando-se de violência na luta separatista, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, houve alguns grupos radicais que se utilizaram de terrorismo para poder tentar fazer a independência da região conhecida como País Basco. Isso foi fato, tá? Hoje as coisas estão mais apaziguadas, mas as tensões nunca deixaram de existir, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Os Euskadi Askatsuna, ou ETA, também conhecido como Pátria Basca e Liberdade, foi um grupo separatista fundado em 1959 que buscava a independência do País Basco. O ETA chegou a ser considerado um grupo terrorista por várias autoridades espanholas e internacionais e foi responsável por cerca de 850 mortes em 40 anos.
Em 2011, o ETA proclamou um cessar-fogo permanente e em 2018 anunciou o encerramento de todas as suas atividades. Voltando aqui para o professor Vanderlei, como eu disse, a Espanha e vários países internacionais classificaram o ETA como uma célula terrorista, tá certo? E aos poucos ela foi se degradando, deixando de existir, né? Até que em 2018 finalmente anunciou o fim de todas as suas funções políticas e militares para o mundo. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Etnias asiáticas. O maior continente do mundo continua a grande diversidade étnica. Uma menção muito interessante são os caxmires, um povo que vive em um território que foi dividido entre a Índia, a China e o Paquistão, após a Segunda Guerra Mundial. Por ser uma área rica de recursos hídricos e com históricos de conflitos étnicos, as tensões permanecem até hoje. Em 2019, o conflito da Índia quase evoluiu para ataques nucleares, conforme noticiado no Jornal Nacional da Rede Globo em 2019, ok? Seguindo adiante no nosso slide. Ainda na Ásia, podemos mencionar o povo armênio. Apesar de seu país ainda existir, apenas 3 dos 11 milhões de armênios no mundo vivem lá. Os armênios foram vítimas de um genocídio no início do século XX pelo Império Turco Otomano, entre 1915 e 1923. E há tensões que se mantêm até hoje nas fronteiras com o Azerbaijão. Como vocês podem ver no mapa, né, a Armênia é aquela parte laranja, um país razoavelmente pequeno em relação a toda a região ainda da Turquia, e ela continua em conflito ou então em tensão conflituosa nessa situação, ok? Vamos aí para o próximo slide. Povos nativos da Oceania. Os maoris, povo nativo da Nova Zelândia, mantém muitas ações de preservação cultural em seu país. O haka, dança tradicional que observamos na abertura da aula, é uma das tradições mais conhecidas dos maoris. O filme Moana foi inspirado na cultura do folclore maori. Então, voltando aqui para o professor Vanderlei, a Oceania, né, tem aí os maoris como povo nativo da Nova Zelândia, e aí eles têm as suas características culturais que refletem ainda, né, conseguem ainda transpor os períodos da história e chegar aos dias atuais, ok? Seguiremos aí para o próximo slide. Aí nós temos os povos nativos da Oceania. No maior país da Oceania, a Austrália, os povos nativos eram compostos por mais de 500 grupos étnicos, chamados de aborígenes. Atualmente, os aborígenes são pouco menos que 4% da população australiana e também se enquadram como minoria étnica. Muitos estudos apontam os povos originários australianos como os mais antigos da humanidade. Voltando aqui para o professor Vanderlei, do mesmo jeito que os povos nativos americanos sofreram com a colonização, os povos nativos da Oceania, ou da Austrália, né, também sofreram com esse processo de colonização, praticamente foram exterminados desse continente, tá? O genocídio também ali foi aplicado, mas eles ainda sobrevivem fortemente, com coragem e persistência, e ainda trazem os seus costumes nativos dessa região, ok? Seguindo o próximo slide. Estudante, o que aprendemos hoje? O mundo está repleto de etnias diferentes em todos os continentes. Cada um desses povos carrega uma história e costumes próprios, compondo a grande multiplicidade cultural do nosso planeta. Voltando aqui para o professor Vanderlei, chegamos ao final de mais uma aula temática. Um grande abraço a todos. Lembrando novamente, todo o material dessa aula estará disponível no nosso grupo de WhatsApp de Geografia. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.